Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar um vídeo para falar para vocês sobre o mercado editorial, sobre compra de livro em livraria. Eu sei que é muito complicado quando a gente entra numa livraria, quem ama livro como eu, se vê assaltado por uma quantidade gigantesca de informações. São títulos, são autores, são gêneros, são temas diferentes, abordagens diferentes, linguagens diferentes, idiomas diferentes, e a gente se vê completamente apaixonado por aquilo que está tomando os nossos olhos, né? E como editor e escritor, a nossa grande preocupação é como é que a gente faz para o nosso livro ser encontrado ali, aquele material que nós gastamos muitas vezes anos escrevendo e uma quantidade gigante de tempo e de recurso investindo para desenvolver uma diagramação, uma revisão, uma capa, tudo que envolve o livro, investimento financeiro para imprimir, para distribuir aquele material. E nós nos vemos então, quando entramos na livraria, amedrontados. Como é que eu faço para o meu livro se destacar aqui? E é sobre isso que eu quero falar hoje. São lançados no Brasil dezenas de milhares de livros todos os anos. É fato de que uma boa quantidade disso é didático e é consumido pelo governo. Cada editora encontra o seu nicho e com o tempo fideliza alguns clientes e esses clientes vão consumindo temporalmente o nosso material. Mas em tempos de crise nós sempre vemos janelas, portas de como é que a gente pode abrir esse leque e oferecer o nosso material para mais gente. E eu tenho uma experiência vasta nesse meio, são mais de 16 anos trabalhando no meio editorial e eu acho que eu tenho alguma coisa para falar para você que é editor, que é autor, que é livreiro. Como é que a gente pode fazer para o nosso material ser mais visto? Além dos acordos de vitrine, de tabloide, de anúncio, que pode ser feito com as distribuidoras, pode ser feito com a loja, com a rede de varejo, pode ser feito com um lojista local, eu tenho 10 apontamentos importantes para falar para vocês 10 pontos, 10 principais fatores que determinam maior sucesso na venda do teu livro ou não. O primeiro e mais importante fator é indicação. Quando você recebe indicação de alguém que diz, olha, para essa necessidade que você me apontou, eu indico tal livro de tal autor, de tal editora, não importa o valor, não importa o que você precisa fazer para encontrar, você vai comprar esse livro. Ele pode custar 10 ou 150 reais. Se você não tiver o dinheiro hoje, você vai segurar essa grana até o momento de comprar. Então, indicação é o primeiro fator. Então, o boca a boca vende muito livro mesmo. É necessário que você faça um bom livro. Não é para que ele seja vendido uma vez só, é para que ele seja vendido 2 ou 3 ou 4 vezes pela mesma pessoa que comprou a primeira vez. O meu pai se apaixonou por alguns livros, entre eles tem a Ressurreição de Cristo e tem a Criação de Gore Vidal, e ele, com todo mundo que ele conversa, ele indica esses livros. Eu conheço dezenas de pessoas que compraram esses livros porque o meu pai indicou. Indicação é o primeiro e mais importante fator. Segundo e mais importante fator é o autor. Quem é o autor? Eu trabalho em feiras de livros, não é raro as pessoas chegarem para mim perguntando do novo livro do Augusto Cury, do novo livro do Mário Sérgio Cortella, ou da personalidade religiosa, o Padre Fábio de Mello. As pessoas procuram o autor. Elas não sabem qual é o novo livro, elas não sabem que editora é, elas não sabem quanto custa, mas elas querem ler o livro do autor que elas gostam. Terceiro, tema. É muito recorrente as pessoas chegarem nos livreiros, nos vendedores de loja. Eu preciso de um livro que fale sobre depressão, sobre aconselhamento de casais, uma enfermidade. Eu preciso de um livro que fale sobre nutrição. Tema vende muito livro. Quando você não consegue encontrar ou oferecer um leque de temas importantes, o teu público fica um pouco perdido. Eu vejo muitas editoras lançarem muitos livros bons que falam sobre a mesma coisa. E ela pega todo o leque e fecha em um só. Isso não pode acontecer. Quarto item mais importante na venda de livro, e é não puxando a sardinha para o meu lado, e eu até confesso para você o seguinte, que eu fico dividido entre o quarto e o quinto, que é capa do livro e título. E eu acho que a importância desses dois elementos, eles se misturam bastante. Nem sei te dizer afirmadamente se é a capa ou se é o título. Então vamos tratar aqui entre quarto e quinto lugar, capa e título. Os dois, na minha opinião, têm a mesma importância. O trabalho de capa, ele é um trabalho muito pensado e é um trabalho muito difícil. Ele é uma ciência que mexe com as emoções, que mexe com a curiosidade e tudo mais. E o trabalho do título também. Eu vejo livros excelentes com títulos ruins. Eu vejo títulos excelentes em capas ruins. Eu vejo capas excelentes com títulos péssimos. Essa equação ela precisa ser tão bem equilibrada que
É muito difícil fazer uma capa boa com título ruim. É um pouco confuso até explicar isso. A capa, ela é determinante entre quarto e quinto ponto de maior importância junto com o título. Editor, você que é editor, você que é autor, pensa, mas com muito carinho no título do livro que você vai escolher. O que tem de títulos repetidos, o que tem de títulos que não dizem nada, que não favorecem em nada o leitor, o título e a capa, eles têm que causar um estranhamento. Esse estranhamento ele tem que vir acompanhado de um questionamento. Se ele só causa um estranhamento no sentido de rejeição, ele é um título e uma capa horrível. Mas se ele traz um estranhamento e traz um questionamento, você faz com que o leitor pegue o livro na tua mão. Quando o leitor entra numa livraria e ele não está procurando por um livro de indicação, ele não está procurando um autor, ele não está procurando por tema, ele vai olhar capa e título. A capa e título que trouxer nele um questionamento, ele pega. Esse é um ponto tão importante, e aí eu digo assim, não economize tempo para escolher o título da tua obra. Pesquisa, entra no site da Câmara Brasileira do Livro, tenta encontrar títulos, faz pesquisa de títulos que vendem bastante, entenda qual é a equação que você deve equilibrar e não economize na capa. Não economize na capa. Eu sei que tem gente que faz capa por R$100, tem gente que faz capa por R$50, tem gente que faz capa por R$200, mas pensa que esse é um ponto que, quando o seu leitor não tem indicação, nem autor e nem tema, é para isso que ele vai olhar. Por exemplo, no meio religioso é muito comum: caminho da paz, o caminho da paz, a caminho da paz, buscando o caminho da paz. É tanto caminho da paz que quando você chega para alguém e pergunta: você já viu aquele livro Caminho da Paz? A pessoa não sabe do que você está falando, porque o título, ele não é que ele é ruim, mas ele é tão batido. E aí no Caminho da Paz, qual é a capa? É a capa que tem um caminho que tem uma pomba no céu. É a capa que tem um caminho que tem um céu azul. É a capa que tem um caminho e tem uma árvore no fundo. Percebe? A gente está falando da mesma coisa. Um título bom tem que ser acompanhado de uma capa boa. E eu vou fazer um vídeo aqui logo falando sobre como fazer uma capa boa e o que é que atrapalha em fazer uma capa boa. Sexto ponto. Como esse ponto é importante? Sinopse. É o texto que vai na quarta capa do livro. Eu escrevi já centenas de sinopses para centenas de livros e eu fazia esse trabalho como capista, inclusive porque eu fazia uma leitura mais... eu faço isso para algumas editoras ainda, uma leitura mais comercial do livro, para fazer algumas indicações de nicho, mercado, sugestão de alteração em sinopse e como eu pego sinopse ruim. Meu Deus, dá estranhamento, mas não é estranhamento bom não, é estranhamento ruim. São tantos erros cometidos nas sinopses que primeiro, a sinopse conta tudo do livro. Pronto, a sinopse contou o livro inteiro, você não precisa mais ler. Em 3 ou 4 parágrafos, o cara contou a história toda. Ele diz qual é o drama, ele diz qual é a solução e diz que acabou tudo bem. Beleza, já acabou com a minha curiosidade, eu não tenho por que saber. A sinopse não passa sensação nenhuma, ela só passa que uma história tem um começo, meio e fim. Pronto. Outro erro na sinopse são sinopses extensas demais. O camarada, ele pega o livro, se apaixonou pela capa e pelo título, ele pega o livro, vira para ler a sinopse, tem um texto gigante para o cara ler. Não lê. A outra coisa, personalidades dizendo que o livro é bom. Mário Sérgio Cortella adorou o livro, Leandro Carnal adorou o livro, Padre Fábio de Mello adorou o livro. Tanta gente gostou do livro que eu fico pensando, não vou ler. A sinopse é a oportunidade que você tem de apresentar a sua obra. Não poupe tempo para trabalhar a sinopse. Tenha paciência para trabalhar a sinopse. Altere, reveja, faça pesquisa. Bom, uma outra questão importante é gênero. Às vezes eu não tenho indicação, não tenho autor, não tenho tema, não estou muito preocupado com capa nem com título, mas eu entro numa livraria e pergunto assim para o livreiro: olha, eu queria ler uma aventura, eu queria ler um romance romântico, eu queria ler um livro do tipo investigação, eu queria ler um livro de biografia, eu queria ler um livro religioso sobre o tema do espiritualismo, ou um tema dos mormons, ou seja lá o que for. Então, quando eu entro na livraria, o gênero também pode guiar um fator de compra. Um outro fator de compra, que seria o 8º fator de compra, é vitrine. Eu estou passando por fora da loja, eu olho, eu vejo um livro na vitrine e, de repente, na combinação entre o livro estar na vitrine, a capa ser boa, o título ser bom, o autor, ou seja lá o que for, aquilo pode me atrair. Por isso que é importante você, como autor ou como editor, visitar algumas livrarias e negociar para que o seu livro fique no ponto de venda melhor. Quando o seu livro entra para a estante e ele só fica lombado aparecendo, esquece.
o seu volume de venda vai ser péssimo. O seu livro pode ter sido lançado semana passada. Se ele entra na estante para ficar de lombada, ele já entrou em cauda longa, você já perdeu a oportunidade de vender. Então eu vejo muitos escritores que não se envolvem com o processo de venda do seu livro e cometem um erro gigante. O escritor tem que visitar livrarias e tentar posicionar na conversa com o gerente da loja o seu livro para ele ser melhor visto. Entendeu o que eu estou falando? Nono ponto, e é importantíssimo, não é o preço, é o vendedor. Um erro enorme que eu vejo editoras cometendo também. Sabia que se você conseguir colocar o seu livro na Saraiva, você consegue colocar o seu livro num grande player, assim. Livraria da Vila, por exemplo. Colocar o seu livro lá não é difícil. Você pode fazer via distribuidor, você pode entrar em contato, vender como autor, você pode vender como editor direto. Isso não é difícil. Mas você sabia que você pode ir lá, agendar lá um horário para você conversar com os vendedores da loja e expor a sua obra? E você pode levar uma lembrancinha para eles, e você pode levar um marcador de livros e explicar para eles como a obra funciona. Você pode treinar os vendedores das lojas. Não adianta, o livreiro não vai fazer isso. O gerente da loja não vai fazer isso. O dono da livraria não vai fazer isso, mas eles abrem esse espaço. O editor pode ir lá, o autor pode ir lá, o profissional do marketing do livro pode ir lá e treinar os vendedores para vender o seu livro. E aí isso fica fresco na mente do vendedor quando alguém faz alguma pergunta que tem alguma tag, alguma hashtag que encaixa no livro, ele já rapidamente indica e o seu volume de vendas sobe. 10º e último aspecto de importância na venda decisiva de um livro é o preço. Diz-se no Brasil que livro é caro demais. Não é. Diz-se no Brasil que as pessoas não dão valor para livro. Não é. Acontece que eu pago R$100 num livro que eu quero, mas eu não pago R$5 num livro que eu não quero. Então eu vejo muitas editoras vendendo seus livros barato demais. Eu vejo muitos autores vendendo os livros barato demais, porque ele acha que se o livro for acessível as pessoas vão comprar, e isso não é verdade. Se a pessoa quiser o livro, ela compra. Se ela não quiser, ela não compra. Se você quer muito um livro, R$80 não é caro. Mas se você não quer um livro, R$1,99 é caro. Então não adianta você pegar o livro que você tem e fazer saldão, colocar o preço dele lá embaixo, vender por R$4,90, R$9,90, R$7,90, R$12,90, colocar o preço que for. Se o teu material tem valor, venda-o pelo preço que vale. Aí você pode fazer promoção? Ok, mas promoção é impulso de venda, promoção não é motivo de venda. Promoção é impulso de venda. Agora, quando você pega o teu livro e coloca ele a preço de banana, ou a preço de laranja, eu fui no mercado ontem, a laranja está R$2,99. Então eu pego o meu livro e vendo o quilo dele por R$2,99. Se nem eu dou valor para o meu livro, por que os outros vão dar? Livro barato não significa venda. O que significa venda é um preço que seja equivalente à qualidade e à demanda do livro. Então, antes de você se preocupar em vender o seu livro barato, se preocupe em seu livro ser atraente. E aí, a atração do livro envolve um bom título, principalmente um bom título, uma boa sinopse, e não se esqueça de uma boa capa de livro. Então, eu sou capista, você pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo tem o link do meu site e também tem um link do curso de capas no Photoshop que eu dou, e você pode acessar e ter todas as informações. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fica um grande abraço e a gente se vê por aqui mais vezes. Até mais. Tchau, tchau.